Então está comigo aqui o Rafa Amorim. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E o Paulo Estevanato. Tudo bom, pessoal? Vamos lá então. Vamos lá no carro então, vem comigo aqui. Vou ver daqui, acompanhando aqui. Eu vou acionar aqui. Já deixei alguns valores aqui selecionados de pressão. Então nós temos aqui, nesse momento, eu tenho uma pressão de 6 bar no reio. Pressão extremamente baixa, que é a pressão da linha de baixo. Vou pedir para o Juninho dar a partida lá para a gente observar essa pressão. Juninho, dá a partida. Não sei se vocês conseguiram ver que ela chegou a 177 bar. É óbvio, agora eu vou esperar estabilizar a marcha lenta, que ela tende a cair. Ela sobe para facilitar a partida. Ao contrário do diesel. O diesel, ele começa com uma pressão baixa e sobe. Na gasolina, ele começa com uma pressão mais alta e depois vai reduzindo. Então é um pouquinho diferente a estratégia de partida. Agora eu estou aqui com uma pressão de 105, 104 bar. E uma coisa que você comentou, desvio de pressão. Vamos analisar essas 3 leituras. No primeiro item aqui eu tenho o valor real da alta pressão de combustível. Então é quanto o sensor do reio está enviando de leitura para o módulo de gerenciamento. A segunda linha, valor nominal de alta pressão. É que para essa situação de funcionamento do motor, quanto que o módulo espera de pressão. Então as duas têm que caminhar junto. Embaixo é o desvio. É quanto que está variando para mais ou para menos do nominal. Agora isso daqui não vai zerar nunca, porque o tempo todo o módulo está trabalhando em cima da MSV, então você não tem exatamente as mesmas pressões. Elas são bem próximas, mas nunca são exatamente iguais. Quer dizer que uma é o que deveria ter e outra que realmente tem. O que realmente tem. Essa de cima é o que realmente tem, e embaixo é o que deveria ter. Embaixo é a compensação. Passa a linha e faz a conta e mais essa é a menos diferença. É a diferença. Agora eu vou pedir para o Juninho desligar o carro e ligar a ignição para a gente observar o que vai acontecer com a pressão. Ok. Ó, ela estagnou em 103 bar. Dependendo da temperatura do motor, essa pressão pode mesmo chegar a subir um pouco. Agora, se ela cair muito rápido, vamos por aí 1 minuto, caiu 10%. Tá? Significa que eu posso ter um vazamento. Onde está esse vazamento? Fuga, né? Uma fuga de pressão. Porque lembra, lá no diesel você tem o retorno dos injetores, aqui eu não tenho. Já deixa o diesel pro Rafinha, para aí. Desculpa então, não vou falar mais do diesel. Ele gostou tanto que quer vir para esse lado. Estou quase indo, você falou de valores, interessou. Então você pode ter uma fuga de pressão ou na bomba ou nos injetores. Se for no injetor, nós já fizemos um vídeo como diagnosticar através do analisador de gases. Lembra, Diego? Tirou as velas, colocou lá, tinha uma grande concentração de hidrocarboneto em um dos cilindros. Aí filmamos lá dentro uma gotinha de gasolina na ponta do injetor. Tá falando, tô olhando aí o número caindo aos poucos, mas segurando. Tá segurando. Agora, se for na bomba, o que eu posso fazer? Dar um jeito de tamponar a saída dela. Aí eu dou uma partida que a pressão vai elevar e faço essa mesma observação. Se eu tampei a saída da bomba, dei uma partida, a pressão subiu, desliguei, ela caiu, é a bomba que está condenando. Perfeito. E aqui? Nós conseguimos ver também essa parte da pressão gerada? Conseguimos sim. A lógica do raciocínio é a mesma, tá? Então nós temos aqui pressão efetiva, também chamada de pressão real, é o valor que a unidade de comando está lendo do sensor, então agora tem 6 bar. Pressão nominal é o que a unidade de comando quer. Então, para o motor entrar em funcionamento, ela precisa de 251 bar para essa condição de temperatura do motor. A temperatura é muito importante. Então, no momento que a gente der partida, a gente vai conseguir avaliar isso. Eu vou colocar no modo gráfico aqui e vou pedir para o Diego dar partida. Então, a linha azul é o valor real. Pode dar partida, Diego? Pode ir. Então aqui a gente chegou a 531 bar. Passou um pouquinho, o motor pegou, entrou em funcionamento. Ou seja, se ele não ultrapassasse esse valor de 250, o motor não ia pegar, não ia ter pulso nos injetores, tá? Então um diagnóstico prático é esse. Usa o scanner, pode usar até o próprio multímetro. O sinal ele tem que subir. Se o sinal não subir, significa que não tem pressão suficiente no reio. Não adianta sair trocando peça sem saber onde que é o diagnóstico. Um outro teste que a gente pode fazer, só que já é geralmente feito com o veículo andando, é o que? Acelerar o motor e comparar essas duas pressões, que assim como o Paulo falou, tem que andar juntas, tem que ter uma pequena variação ali. A gente trabalha nos treinamentos aproximadamente 10%. Então vou pedir agora para o Diego acelerar bastante para a gente ver como que vai se comportar essa função. Tá ok, Diego, obrigado. Pode até desligar o motor. Então aqui,
A gente encontrou um valor numa aceleraçãozinha dessa aqui de 883 bar. Tá bom aí, Paulinho? Parado, tá? Fiquei magoado agora, viu? Andando a gente pode chegar até 2.000 bar. Então, a outra característica é, nem sempre a gente vai encontrar pressão máxima com o carro parado. E aqui, sem carga, né? Sem carga, exatamente. E aqui a unidade queria 686, ou seja, quer dizer que já tem um desvio. Já é um indicativo que pode ter uma falha de algum componente ou até do próprio sensor. Muitas vezes pode ser de uma válvula reguladora. Como a gente comentou, a válvula reguladora está lá no reio. Ela não faz a função de válvula de segurança só, ela também regula a pressão. É lógico que a unidade de comando percebeu que a pressão subiu demais. Por questão de segurança, a unidade corta o pulso dos injetores para que a pressão seja forçada a cair para não danificar os componentes. Então essa avaliação de pressão, ela serve tanto para a partida e também é válida depois que o motor está em funcionamento. Então a gente sempre tem que comparar o que a unidade de comando quer e o que a unidade de comando encontrou. E agora, Rafa, esse outro teste que o Paulinho mostrou de deixa a pressão na marcha lenta, desliga e quanto segura a pressão. Como funciona aqui? Aqui no diesel não, a gente não segura a pressão. Por quê? Desligou o motor, a válvula DRV, quando existe lá no reio, ela já se abre. Tá? E mesmo nos veículos que não tem, o próprio injetor ele tem uma fuga, ele tem um furo capilar, o valor ali é de aproximadamente 0,05, ou seja, é muito pequenininho esse furo, mas é o suficiente para que a pressão vaze do reio para o retorno, é normal, tá? Tem que ter esse retorno. Injetor com retorno, exato, não vai ter como segurar a pressão. Exatamente, então esse retorno no diesel existe para fazer a troca de calor, porque o combustível em função da alta pressão esquenta muito. Então sempre vai haver. É lógico que alguns veículos demoram um pouquinho mais, outros menos, mas vamos falar assim que depois de 5 minutos a pressão já está perto ali de zero.